Boa noite, a gente está chegando aqui nessa quarta-feira em mais uma série especial aqui no Além do Divã. Nossa série especial Contos com o Bosque dos 100 Acres no Divã, com o personagem do Ursinho Puff, e a gente está aguardando aqui José Aldo. Já aceitei essa solicitação aqui, José Aldo. Estou só aguardando. Tá demorando. Boa noite, Fabíola. Boa noite, José Aldo. Vamos lá mais uma vez. Boa noite a todos os telespectadores, você que ainda não chegou, está a entrar. Desejar uma belíssima quarta-feira a todos, né? E uma belíssima festa junina, que todos brinquem, né? Aproveitem o melhor da festa, se divirtam de forma na paz, né? Em paz, tranquilo, sem violência. Né? Esse é um dos melhores momentos que nós temos em nosso país, que é reconhecido, né, Fabíola? Verdade. Então, vamos mostrar paz, tranquilidade, brincar com responsabilidade, nada de excesso de bebida, com transporte. Né? Fica a dica, beba com moderação. Então, Fabíola, vamos lá, né? Hoje nós iremos falar sobre... Pois é, a gente vai continuar a nossa série especial que a gente iniciou semana passada, série especial dos contos, e hoje a gente vai estar trabalhando novamente, o Bosque dos 100 Acres no Divã, e o personagem que hoje será falado é o Ursinho Puff. E quem está chegando por aqui no Além do Divã, porque vai ficar gravado aqui no Instagram, também a gente deixa o convite para nos seguir no YouTube. Fique à vontade, os conteúdos que a gente iniciou já está completando um ano, né, José Aldo? Desde agosto de 2022, agora nesse ano a gente vai estar quase completando o ano de Além do Divã. E todos os conteúdos que foram trabalhados, todas as temáticas, estão lá no YouTube. E você sinta-se à vontade para assistir, maratonar todas que estiver por lá que você achar importante, relevante para você assistir. Pode ficar à vontade, pode compartilhar também, porque os diálogos que passaram por aqui, das pessoas que fizeram a complementação junto do Divã com o José Aldo, estão muito interessantes os diálogos, né, José Aldo? Os debates, as conversas, pode ficar à vontade. E a gente vai iniciar quando for às 9 horas, como o Instagram aqui do Além do Divã ainda é novo, a gente está com essa limitação também de horário e a gente vai tentar concluir até às 21 horas da noite. Você pode ficar à vontade para comentar, deixar dúvida, sugestão para próximos programas, e o Divã é de vocês. José Aldo. Bom, gente, boa noite a todos. Iremos falar do personagem, o Ursinho Puff, né? Ursinho Puff. Ele se apresenta dentro do... ele é um personagem, Fabíola, que parece, na maior parte, um personagem muito confuso,
com a maior parte do tempo, geralmente não consegue fazer as tarefas, ele não consegue concluir aquilo que faz, gosta de contar potes de mel, o tamanho do seu cérebro, segundo podemos ver, tem uma mente muito duvidosa, e o diagnóstico do ursinho puff está dentro também do diagnóstico do tigrão. É um tipo, o tipo dele é um TDAH de tipo predominante, Fabiola, de desatenção. Ele é muito desatento aos fatos, assim como o tigrão. Então, como ambos são personagens que vêm mostrar há muito tempo, né, esse transtorno de TDAH que hoje se tornou comum em nossa sociedade. Uma coisa importante que eu gostaria de falar hoje, sobre o TDAH, utilizando esse personagem Puff, o Ursinho Puff, né, que é um personagem que é desatento, um personagem que o tipo predominante dele é o TDAH, tipo de desatenção. Então, o TDAH, Fabiola, ele se caracteriza por 3 sintomas básicos. Você que está nos assistindo, existem 3 sintomas básicos que você pode detectar. Primeiro sintoma, que é o sintoma do ursinho puff, é o sintoma de desatenção. Desatenção. No tigrão, a gente viu a impulsividade e a hiperatividade física e mental. Então, existem 3 características básicas do TDAH. Primeiro, desatenção. Segundo, impulsividade e hiperatividade. E essa hiperatividade é uma hiperatividade física e mental, que costuma se manifestar, podemos dizer, ainda na infância, que cerca de 70% dos casos, dos transtornos, continuam na vida adulta. 70% desses transtornos, ele pode continuar na vida adulta. Né? Ele comete ambos os sexos, né? Independente do grau de escolaridade, independente de situação socioeconômica, independente de nível cultural, o que pode levar o TDAH, pode levar ou resultar em sérios prejuízos na qualidade de vida da pessoa que tem, né, que eu tenho, nesse caso não sejam diagnosticados e orientados precocemente. Por isso que é importante nós, né, nós detectarmos o TDAH quanto mais cedo, melhor. Então, as 3 características básicas do TDAH são desatenção, impulsividade, hiperatividade física e mental. Esse desatenção mental, o personagem, o Ursinho Puff, né, ele tem muito isso, ele é muito desatento, né, uma das características dele é a desatenção. Então, mas uma pergunta que não quer calar: o que é, Fabiola, o TDAH? O que é o TDAH? Porque quando nós pensamos em TDAH, nós não devemos raciocinar como se estivesse diante de um cérebro defeituoso. A pessoa pensa que o cérebro da criança ou da pessoa que tem TDAH é um cérebro defeituoso. Não. Nós devemos olhar sob um olhar, sob um foco diferenciado. Né? Pois, na verdade, o cérebro do TDAH apresenta funcionamento bastante peculiar, que acaba muitas vezes, Fabíola, por lhe trazer um comportamento típico. Né? Típico, capaz de ser responsável tanto por suas melhores características, como também por suas maiores angústias e desacertos vitais na vida. Então, o comportamento do TDAH, ele nasce do que nós chamamos de trio de base. O que seria isso? Trio de base, ele é o trio de base, ele é alterado. É com a base nesse trio, com base nesse trio de sintomas, podemos dizer, que é formado por alterações de atenção, de impulsividade, e da velocidade, da atividade física e mental, né? Que se desvendará todo o universo do TDAH, né? O qual muitas vezes
oscila, fica algo oscilante entre a plenitude criativa e a exaustão de um cérebro que não para nunca. É o cérebro exagerado, é o que eu lembrei do Augusto Cury, síndrome do pensamento acelerado. Pode dizer que ele sofre desse síndrome do pensamento acelerado, né? Não para, né? Então, o cérebro não para nunca. Então, por esse motivo, é importante nós fazermos uma análise minuciosa, para podermos detectar o TDAH, né? Para poder melhor fazermos um diagnóstico. Então, as características da impulsividade, é uma criança que é muito impulsiva, é uma criança que pensa demais, é uma criança muito imperativa, é uma criança que tem, né, que tem um motor, algo que não faz com que ela fique paralisada, fique quieta, ela tem que estar em movimento, tem que estar... Então, o TDAH seria isso. Então, a estabilidade da desatenção, a pessoa tem dificuldade em permanecer sentado por muito tempo, durante uma palestra, por exemplo, durante uma sessão do cinema, costuma se mexer o tempo todo, na tentativa de permanecer em seu lugar, ele está sempre mexendo com os pés, com as mãos, né? Então, os indivíduos que têm os pés, podemos dizer assim, os pés nervosos, os pés deles estão nervosos, ficam toda hora mexendo, né? Então, girando também sua cadeira de trabalho, eles estão sempre se movimentando, né? As mãos estão sempre ocupadas, pegando objetos, desenhando em papel, ainda ajeitando as roupas, os cabelos, né? Então, o TDAH, a pessoa apresenta, Fabíola, uma constante sensação de inquietação. Ou podemos ter uma inquietação exacerbada ou uma ansiedade. Porque o TDAH assim, ele tem sempre a sensação de que tem algo a fazer ou algo a pensar. É o que Augusto Cury colocou de síndrome do pensamento acelerado, que é a geração que nós vivemos hoje, que vê muitas pessoas ansiosas. Por isso, Fabio, que é importante nós analisarmos, de fato, essa criança tem TDAH, ou se não é uma pessoa que está com muita ansiedade, porque os pés mexem muito, porque apresenta-se uma inquietação exacerbada, uma inquietação ou ansiedade, né? Então, é por isso que é importante o diagnóstico preciso. Ele também são pessoas que têm tendência a estar sempre ocupado com algum problema, com alguma problemática em relação a si e aos outros, fica muitas vezes assim remoendo sobre suas falhas cometidas ou ainda sobre problemas de amigo, conhecido. Então, ele é uma pessoa que está sempre numa instabilidade de atenção. Ele desvia facilmente sua atenção do que está fazendo. Quando ele recebe um pequeno estímulo, um assobio do vizinho. Um assobio já é suficiente para interromper uma leitura. Então, são pessoas que não têm uma concentração. Tudo pode tirar ele do foco, porque ele tem uma instabilidade de atenção. Está claro, Fabíola? Sim, Então, José Alda. pessoas que costumam fazer várias coisas ao mesmo tempo. A pessoa que lê e vê TV, ouve música simultaneamente. Então, ele está sempre inquieto. É uma sensação de inquietação ou ansiedade. Está sempre inquieto, está sempre procurando alguma coisa, mexendo com a mão, bulindo alguma coisa, porque não consegue ficar parado. E José Aldo, e em relação, vamos supor, uma criança que tenha essas características dentro da escola. Hoje a gente observa que já se discute a questão da importância de se ter um psicólogo dentro do ambiente escolar, porque só o trabalho do professor não é suficiente.
e às vezes tem a coordenação dentro da escola, mas a coordenação vai trabalhar outras questões pedagógicas, mas não está diretamente ligada com o trabalho com a criança, está mais com a parte do professor. E às vezes o professor, a gente sabe que o professor ele precisa já vir com a formação adequada para receber essa criança. Só que hoje a gente observa que nem sempre as formações de professores são suficientes para que o professor atenda essa necessidade das crianças. Porque atualmente a gente observa não só na questão do TDAH, mas o que está mais em foco também é a questão do autismo. Não temos professor com formações para trabalhar com as crianças. E hoje a gente observa um diálogo que não é só aqui na escola que eu trabalho, mas a gente observa a nível estadual, a nível nacional, a nível mundial, a questão da inclusão da criança. Como é que a gente vai incluir se nós, professores, que estamos dentro do ambiente escolar para receber essa criança e trabalhar a partir da inclusão de suas necessidades, inserir ela naquele meio, levando o conhecimento acadêmico construído ao longo do tempo. Se o professor não tem uma formação adequada, a estrutura das escolas não estão adequada para receber a criança, dependendo da sua necessidade, e os materiais não são suficientes para trabalhar com essa criança, aí vem a questão de se discutir e da gente debater a importância de se ter o psicólogo dentro do ambiente escolar, porque nem sempre só o psicopedagogo que o município tem é suficiente para atender essa demanda da rede de ensino, porque é grande, né? É grande, dependendo da quantidade de escolas que, vamos supor, qualquer município deva ter, seria importante a gente pensar que o psicólogo ele devesse estar também presente dentro do ambiente escolar. É um profissional essencial dentro do ambiente escolar. Sem dúvida. O que é importante, Fabiola, é que nós percebemos que a pessoa que tem TDAH, eles são pessoas, são crianças que têm, podemos dizer assim, uma baixa tolerância à frustração. Você já percebeu isso. São crianças que não conseguem ser frustradas. Que quando elas querem algo, alguma coisa, elas não conseguem esperar. Elas não conseguem esperar. E ela lança-se impulsivamente numa tarefa, mas, contudo, ela não consegue terminar. Né? São pessoas assim que não sabem lidar com não. Às vezes você manda a criança, não faz isso, não pega isso, ela não sabe. Ela chora, ela morde, ela belisca, ela bagunça, aí parece que fica mais rebelde. Né? Ela não sabe tolerar, tem baixa tolerância à frustração, costuma também, são crianças que costumam responder a alguém antes que essa pessoa complete uma frase ou uma pergunta. Ela não consegue conter, as pessoas não conseguem conter esse impulso de responder a esse primeiro estímulo que é criado por uma pergunta, por início de uma pergunta. Ela também são crianças que costumam provocar situações constrangedoras para os pais, né? Por quê? Porque elas falam tudo que vem à mente, elas não pensam, elas falam. Se, por exemplo, se a criança, o professor dizer assim, a mãe dizer assim, aquela professora é chata, eu não gosto dela, ela é capaz de ela chegar no ambiente e ver a professora, olha, a mamãe disse que não gosta de ti, que você é chata. Entendeu? Ela coloca a pessoa em perna bamba, em apuros, né? Ela gera essas situações assim constrangedoras porque ela não pensa. Ela ouviu, falou logo. Não consegue filtrar as informações, exatamente, né, Gisele? Ela não consegue organizar tudo isso. Por isso que você sempre tem que estar falando e mostrando para ela, ensinando para ela. Então, são pessoas impulsivas também para comprar, não sei se você já viu isso, estão querendo
comprar. Uma criança que tem TDAH, ela passa por uma loja, ela puxa a mãe, mamãe, me dê, eu quero aquilo, briga, faz berro, grita, né? Então, é muito importante nesse momento saber trabalhar essa hipersensibilidade, né? Podemos dizer, essa hiperreatividade da criança. Então, é muito importante um laudo, é muito importante uma visão do especialista, né? Como você falou, na escola, porque não é fácil o professor lidar, trabalhar essas questões com criança, mas é importante que você procure um profissional que trabalhe. É da noite para o dia? Não. Porque as pessoas também hoje, Fabíola, elas querem, estão naquela, eu gosto de chamar síndrome de R. Potter. Tudo no. Elas querem colocar seus filhos, já querem que amanhã a criança já esteja um gênio, já esteja bem. Não é assim, é um trabalho. Que tem que ter um trabalho juntamente com a família e com o profissional e com toda uma equipe interdisciplinar também. É muito importante trabalhar isso. Então é importante, quanto mais se trabalha com uma equipe coesa, melhor será a produção, sem aquela rivalidade, um tirar o poder do outro, mas que uma equipe bem coesa, possa trabalhar bem, né? A família estar inserida, participando de todo o processo, tem um ganho muito, muito bom para essa criança. E os resultados você vai percebendo não ao longo prazo, ao curto prazo. Só que, infelizmente, tem crianças, tem pais que querem que você faça um milagre. Eu sempre digo, a terapia, o trabalho, seja psicológico, psicanalítico, é um trabalho que pode durar uma semana, um mês, não sei. Ninguém é um guru, ninguém é um xamã que vai dizer eu te curo de 8 meses, mesmo porque não existe isso para psicanálise, né? Quem procura levar esses pais trabalharem com seus filhos, aprenderem a lidar com isso e para que esses pais possam também viver em sociedade, para que esses pais também possam trabalhar bem seus filhos. Porque o TDAH, são pessoas que se distraem com facilidade, são pessoas que não gostam, são pessoas que evitam comprometer-se com tarefas que exigem um esforço mental prolongado, ele não presta atenção, e ao não prestar atenção, eles cometem erros que poderiam ser evitados, muitas vezes também na escola, não é atento, aí a pessoa, meu filho tem TDAH. O grande problema é esse diagnóstico. Meu filho não presta atenção na aula, ele não consegue, não está conseguindo ler, não está conseguindo. Mas será que é TDAH? Será que essa criança também não pode estar com problema de vista? Entende, Fabio? Será que tudo isso tem que levar, né, para fazer uma análise, um diagnóstico apurado e preciso? Porque eu não vou nomear, eu tenho que assistir várias vezes, várias entrevistas, né? Fazer vários diagnósticos, trabalhar bem para poder dar um diagnóstico preciso. Porque o simples fato de a criança não estar aprendendo não significa que ela tem desatenção. O simples fato de a criança ser impulsiva, imperativa, não significa que ela tem a TDAH. E é por isso que é preciso um diagnóstico profissional para que você possa ter o melhor laudo, um laudo mais preciso. Porque hoje está muito comum essa questão de nomeação. Meu filho tem TDAH, meu filho é autista, porque ele é desatento, ele é imperativo, ele é isso. Mas será que essa criança também não está dentro de uma bolha, dentro de casa, não sai, não brinca com outras crianças? É um corpo energizado, cheio de energia, e quer correr. Tem que estar bem, tem que ter um trabalho bem preciso, bem minucioso, para poder chegar a essa conclusão. Para não poder estar diagnosticando ou nomeando as outras pessoas esporadicamente.
E o sim José e o Aldo, público, ele se apresenta, ele aparece uma pessoa desatenta, ele não tem atenção quando se fala com ele não consegue seguir instruções, né? E por isso ele não consegue completar as tarefas, né? Como deveria, os deveres de casa também, projeto de trabalho. Então, note que esse personagem, o Puff e o Tigrão, ele vem, olha quantos anos esse desenho não foi escrito, e ele já apresenta esse sintoma da nossa sociedade atual, né? É muito importante o que ele nos traz, né? O que ele tenta nos mostrar, né? Esse comportamento que muitas vezes as pessoas assistiram, né? E passam despercebido, né? E que hoje a sociedade tem uma demanda muito alta, né? Você ia fazer uma pergunta, meu Deus? hoje, por exemplo, José Aldo, as nossas crianças, elas estão tendo acesso à tela de celular muito mais cedo, né? Sim. E a gente observa interferência também na aprendizagem da criança. Quando a criança chega na creche, que é o primeiro momento que, depois que ela sai do ambiente familiar, ela vai para a creche. A gente observa aquela criança que tem mais contato com o celular daquela outra criança que tem menos contato de celular, mas que faz outras coisas, outras brincadeiras, e mesmo com pouco brinquedo. A forma dessa criança se relacionar tanto no ambiente e também com a informação que está sendo trabalhada, levantada dentro do ambiente de sala de aula, mesmo sendo criança dentro da creche, da educação infantil, é diferente. Então, são coisas que a gente precisa também observar, se também não está tendo interferência com a questão do uso do celular, porque hoje está muito forte a criança já ter acesso desde pequenininho. Então, a pergunta que é importante, o que os pais, os cuidadores poderiam fazer? Acredito que o passo inicial para todos os pais, para todos os cuidadores, seria o conhecimento. Porque quanto mais estudarem, quanto mais se informarem, quanto mais se educarem sobre a problemática dos filhos, você melhor estará ajudando eles. Essa é uma dica que eu dou para os pais. Então, quanto mais os pais estudarem, quanto mais os pais buscarem conhecimento, mais informação, e se educarem sobre os problemas de seus filhos, eles estarão mais preparados para lidar com eles de forma apropriada, né? Esse é o que eu aconselho. Então, o que acontece? Hoje nós estamos vivendo uma época de chupetas eletrônicas. Se eu falei isso uma vez, né, Fabíola? Chupetas eletrônicas, onde as pessoas estão dando celulares para crianças como se fosse uma maneira de compensação, objetos de satisfação. Porque às vezes os pais são ausentes, às vezes tem pai que chega, não, meu filho, fica bem aí com a mamãe, com a vovozinha, com a titia, que mamãe vai bem ali, mas papai, quando chegar, a mamãe dá um presentinho, dá um videogame, dá uma... E isso está deixando as crianças muito ansiosas, porque elas estão coladas no celular. Já não há mais uma relação com o sujeito, mas uma relação com o próprio objeto. E isso é perigoso porque é um curto-circuito, né, na palavra. Hoje você vê que a sociedade elas se comunica um pouco. Nós estamos vivendo um curto-circuito da fala. As pessoas não se relacionam mais, não se comunicam mais, porque todos estão colados, aprisionados com a tela do celular. Você chega numa roda, é perceptível, todo mundo sentado, ninguém se comunicando com o outro. E as crianças também estão mais ansiosas com isso, porque em vez de pais conversar, se comunicar, trabalhar, dão o celular. Eu não tenho tempo, eu dou o celular para ele brincar, para ele se distrair, porque eu não tenho tempo. E aí também gera um nível de ansiedade também maior nessa criança, nesse futuro adolescente e nesse futuro adulto. Porque você sempre está
inquieto, você está querendo sempre mais, né? Isso gera uma ansiedade, uma inquietação, uma angústia que você tem que estar o quê? Colado. Já tem adolescente que anda com o dedo assim porque não consegue mais se descolar do aparelho celular. E aí, quanto mais cedo você coloca uma criança, mais você está colocando essa criança com problemas psicológicos futuros. Vai tornar uma criança mais agressiva, uma criança mais ansiosa, uma criança que não sabe viver em sociedade, uma criança antissocial, porque a única pessoa que ela se relaciona não é mais com o sujeito, mas é com o próprio objeto. Uma criança mais isolada, fechada dentro de uma bolha. E aí depois estão cobrando e querendo que os profissionais façam milagre. Entende? A pessoa está presa dentro de uma bolha. E aquela frase, quem não se comunica se trumbica. E quem não comunica-se, eu lembrei de uma letiva na escola, quem não se comunica fica de fora. Então nós estamos passando por esse curto-circuito. É importante que você, pai, sociabilize seus filhos, porque tem muitos pais também que têm vergonha de andar com seus filhos na sociedade, escondem seus filhos, com medo do olhar verificador do outro. Mas é importante que você tenha todo esse conhecimento, busque informação sobre o que é TDAH, busque conhecimento, busque um profissional competente, que tenha conhecimento para trabalhar e que você vai dar salto na melhora de vida do seu filho. Isso que é importante, que está faltando é uma questão de conhecimento. E as pessoas estão muito jogando suas responsabilidades para o outro, projetando todo o seu mal-estar no outro. E é importante todo esse trabalho com a família. Por isso que a família, os pais, os cuidadores, têm, para melhorar os seus filhos, eles têm que estimular o comportamento da criança, eles têm que ter conhecimento, eles têm que buscar estudar, buscar conhecimento, entendê-lo melhor, para poder melhor lidar. Certo, Fabio? Então, é importante isso. Tirar essa criança dessa chupeta eletrônica. É verdade, José Aldo, porque assim, às vezes a gente acaba ouvindo relatos, né? Conversando, a gente acaba ouvindo relatos de pais e mães que não é fácil educar uma criança. De fato, não é fácil, né? Mas você tem muitas possibilidades de aprender como educar. E hoje a gente vive, como as crianças também estão mais imersas no uso de celular, assim como os adultos também, existe também muita coisa boa dentro da internet que traz informação. Às vezes a pessoa acaba perdendo tempo com coisas que não vai ter efeito produtivo nenhum na vida da pessoa, né? Mas se a gente for analisar e utilizar de uma forma mais adequada, eu creio que a gente pode também absorver muitas coisas importantes. E assim, não é dizer que vai tirar da mão da criança, do adulto, não. É a forma como se utiliza. Fala. Não é? A forma como é utilizado. Eu me lembrei, eu fui dar uma palestra numa escola, e aí os pais pediram, depois da minha fala, os pais da escola deviam ter uma palestra para os pais aprenderem a ser pais. Eu me lembrei dessa temática, uma palestra para os pais. E é importante mesmo trabalhar essa questão com os pais. Porque muitas vezes, Fabiola, os pais são os próprios sintomas dos filhos. E é por isso que é importante no trabalho conversar com os pais, com análise com criança, trabalhar com os pais, com ambas as partes. Porque muitas vezes aquela criança ali é um protótipo da sintomatologia do casal. Entende? Eu sempre gostava de dizer que a criança é como uma esponja, que ela absorve tudo que tem em sua volta. Por isso que Freud fala de zonas erógenas, né? Você é capturado. Né? Que a criança seria um bebê polimórfico. Então, um perverso polimórfico. Então,
E às vezes essa criança ela é capturada por esse discurso do pai. É a própria sintomatologia do casal. Por isso é importante no trabalho, trabalhar com as crianças, saber qual é o lugar do pai nesse ambiente, nessa criança. Qual o lugar que o pai ocupa ali? Nem, Fabio? Porque às vezes projeta tudo na criança. Ela é apenas um corpo que está recebendo vários. E o pai? E os pais? Qual será o papel dele? Qual é a função dele nesse momento? Por isso, às vezes, a criança são os sintomas do pai. E é por isso que é preciso procurar um trabalho, um profissional competente, um profissional que tenha conhecimento para poder trabalhar isso. Só que muitas vezes é o mecanismo de negação dos pais, de não aceitarem. É um mecanismo de defesa, de negação, de defesa, de não aceitar. E aí sai do profissional, vai para outro, porque aquela frase, amamos a verdade, mas odiamos se um dia. Os pais têm que ter mais amadurecido para também se confrontar com esse mal-estar. E pensar no filho dele, em ajudar o filho dele. Como lidar com isso? Como trabalhar essas questões melhor? Como melhorar meu filho em casa? Como eu posso melhorar para que eu também possa ter vida? Porque parece que os pais de autistas, de pessoas de imperativo, parece que eles não têm vida. E eu sempre digo, é importante também você viver, não ficar preso a só seus filhos. Né? Aí é muito importante qual o lugar do pai nessa patologia dessa criança. E aí é importante o trabalho com os pais quando você vai atender criança. E é um trabalho muito minucioso. Não é a síndrome de Harry Potter. Tudo num toque de mágica. Pipa. Não. É um trabalho. Pode durar uma semana, 1 ano, 2 anos. Eu sempre trabalhava assim. Eu pegava a criança, pai, e eu ia colocando, ensinando o pai. E aí os pais chegavam na proteção. O que é que ele melhorou? Me traga o que melhorou, o que é que não melhorou, o que é que a gente pode trabalhar, o que é que a gente pode organizar melhor. Ele teve ganho nisso, mas teve perda nisso. E a gente vai trabalhando, é um trabalho conjunto. Eu sempre digo que os pais eram os verdadeiros psicólogos porque eles trabalham, eles passam mais tempo com seus filhos em casa. Então, nada melhor do que eles para nos falar. Né? E muitas vezes essa patologia também pode estar relacionada a isso. Como é que a gente vai mudar isso tudo? Então, é um trabalho que requer paciência, que requer tempo. Né? Não é da noite para o dia. Porque senão você vai buscar de profissional, não deu aqui, vou para o outro, vou para o outro, vou para o outro, e aí acontece o que? Só está atrapalhando o rendimento da criança. Porque a criança, às vezes, principalmente o autista, que se acostuma com você, o autista, e de repente você muda ele de ambiente, procura outro profissional, isso dá uma bagunça na cabeça dele, entende? Por isso você tem que ter paciência. Vamos lá, vamos trabalhar. Busque informação, busque estudar, busque conhecimento para você também ajudar seus filhos. Sempre eu falava isso. Para os pais buscar conhecimento, para os pais buscar ler qualquer coisa relacionada ao autismo, hiperativo, busque estudar para você melhor acompanhar, porque você que passa mais tempo com os seus filhos. Então isso é importante. Certo, Fabiola? Já estamos próximos do fim. A gente está chegando a 20 horas e 38 minutos, José Aldo. Falando de desenvolvimento, me fez lembrar uma situação que aconteceu ontem no meu local de trabalho, com a criança que já está frequente mesmo, já vai fazer 2 anos esse ano na escola. É um autista. Mas ontem ele tipo, contagiou a escola com a habilidade que ele desenvolveu, porque antes era difícil para ele a questão do sentar, de ficar mais tempo dentro da sala. E ontem, por incrível que pareça, foi a coisa mais linda que a gente já viu. Ele participando de uma apresentação com os colegas da sala dele. Acho que deve ter mais ou menos 5 anos essa criança. Participou da apresentação com os gestos, igualmente as outras crianças. Para nós que
que ele passou como aluno é um avanço, é uma conquista, não só para a criança, mas para quem já foi professor dessa criança. Então, o que a gente pode observar que é importante, sim, a questão do apoio de todos, do profissional que está lá atendendo a necessidade mais específica da criança, tanto da família e também da escola, porque a escola tem essa responsabilidade e esse compromisso com a questão da educação também da criança. E o avanço, quando a gente observa, é gratificante você observar, embora coisas simples, mas que para outras crianças, que às vezes é muito mais rápido aprender, para aquela criança especificamente é uma conquista. É uma conquista. E para os pais aí, eu trabalhei com uma criança autista, o autista, eu atendi muito tempo ele chegava na sessão e ficava assim. Só pode olhar para um lado e outro. E eu fui trabalhando com a criança. E aí, com o tempo, eu fiquei maravilhado. Ele começou a trabalhar as potencialidades dele. E, Fabiola, interessante, ele começou a fazer um plástico. Ele fazia papagaio, fazia jabuti, todo tipo de animal ele fazia com um plástico, um galo e mágico. E aí a mãe dele ficou muito maravilhada porque ele era muito calado. Mas ele começou a desenvolver essa potencialidade. Ele disse, comece a filmar, grave isso. Então, quer dizer que ali é uma criança que tinha algo dentro dela que foi despertado. Cada desenho bonito que ele fazia, com plástico. Plástico mesmo, ele pega qualquer plástico, monta aqui um galo com a cabeça vermelha, ele pega um cor vermelho, um papagaio, ele vai montando, você fica purinho com plástico, muito, muito inteligente. Então, como eu falo para a mãe, não acabou aí, teu filho é inteligente. Então, em vez de você ficar de luto, porque parece que tem pais que ficam com luto o tempo todo do filho, parece que não sai do luto. Em vez de ficar com luto, trabalhe as potencialidades dele. Ele é um ser, um sujeito que está ali. Então, tem potencialidade de trabalho. E essa criança ela desenvolveu super bem. E a mãe ficou maravilhada com essa descoberta, com esse talento. E começou. Depois eu pedi para ela fazer vários vídeos, ela mandava para mim. Interessantíssimo. Então, a aptidão para a arte mesmo assim. Então, ou seja, é uma criança que saiu do casulo, do silêncio, que não falava, que só mexia com o olho, olhava para o lado e conseguiu dar salto. Isso é um grande ganho. Entende, Fabíola? Isso é um ganho muito maravilhoso para o pai, para você como profissional, você consegue tirar aquela criança dentro daquela bolha existencial e você começa a apresentar o mundo e ela também apresentar o seu mundo, que muitas vezes estava escondido ali. E ela começa a externalizar tudo aquilo fora. Lindo demais. Então, é importante que nós possamos, né, juntamente com os pais, trabalhar essas questões, ter paciência e não ficar pulando de profissional para profissional, porque principalmente com autista, porque pode quebrar todo um caminho, todo um percurso que você foi fazendo e de repente pode quebrar. Né? Então, ele tem que ter um olhar muito atento com o TDAH, tem que saber um profissional, analisar, olhar bem, porque nem tudo é TDAH, deixar também estar nomeando. Eu sempre digo, é um sujeito que está ali. Não é, meu filho é TDAH, meu filho é autista, não. Meu filho é o João, é a Maria, é o Antônio. É ele que está ali. E é ele, o sujeito que está ali, que a gente vai trabalhar. Essa é a proposta. Trabalhar com esse sujeito que está ali. Entende, Fabiola? Isso é muito interessante. É um trabalho árduo que requer também amor por parte do profissional, requer muito amor por parte do profissional, muita paciência. Então, é um trabalho conjunto, os pais também envolvidos, isso ajuda melhor o filho. Então, é uma equipe, né, interdisciplinar e que todos estão ali trabalhando juntos.
né? Agora, trabalhe no diagnóstico precoce, procure profissionais para que você não fique aí também patologizando o seu filho. Dizendo que ele é autista, dizendo que ele é hiperativo, dizendo que ele patologizando seus filhos, né? Então é importante uma forma de ganhar algum benefício. Gente, a saúde do seu filho é melhor do que qualquer benefício do mundo. Às vezes o pai fica cantando na cabeça da criança que a criança acaba adoecendo. De tanto escutar aquilo, introjetando o discurso do outro, tornando o quê? O desejo do pai. Sei lá, como fala, o desejo do outro. Então é importante você trabalhar, professor Eduardo, meu grande chefe, grande líder, boa noite. Então é importante que você saiba trabalhar para você não ficar também escutando o discurso do outro, porque a vida da criança quer ser o desejo da mãe, o desejo do pai. E os pais ainda fortificam esse desejo, em vez de estar nomeando, meu filho tem TDAH, é imperativo. Não, seu filho é o João, é o Antônio, é o José, é a Maria. É um sujeito que está ali, como o caso do rapaz que ele veio à tona, trouxe o quê? Um artista, trouxe talento, né? Não ficou naquela bolha, sem o outro, né? Nessa não relação com o outro, fechado, pedrificado na imagem do espelho, mas trouxe algo além. Então é importante você saber trabalhar e buscar profissionais que tenham competência, conhecimento, e que você também busque conhecimento acerca de seu filho, acerca do que ele está passando, ao invés de você estar patologizando ele. Ah, meu filho é autista, ah, meu filho é imperativo, ah, meu filho está sendo Asper, ah, meu filho é isso. Não. Ele é um sujeito que está ali e que quer falar e que tem muito talento. Como o exemplo que eu trouxe do rapaz, do paciente que eu tinha, que ele chegou silencioso, com um motivo muito grande, e de repente ele sai dessa bolha e essa criança começa a fazer obras de arte maravilhosas e a mãe começou a ficar maravilhada com tudo aquilo. Então, tinha dentro daquele corpo ali, podemos dizer um corpo pedaçado, tinha um sujeito ali que veio à tona. Entende, Fabíola? Que se descobriu e que a mãe ficou maravilhada, mas a mãe não ficou só na patologia, patologizando seu filho. Muito interessante isso. Um dos casos muito belos que eu trabalhei com autista foi um caso maravilhoso. Aí, dona Fabíola. A gente tem mais alguns minutinhos, José Aldo, e a gente vai entrar nas considerações finais. Para a gente poder fazer porque naquele dia a gente terminou rápido, saiu e a gente não deu tempo para a gente. Então, gente, TDAH é desatenção, hiperatividade, impulsividade. São os 3 sintomas básicos do TDAH. Mas é importante que você procure um profissional para que faça um diagnóstico preciso, para que você não fique nomeando seu filho ou taxando ele de imperativo ou autista. É importante. E que os pais procurem também conhecimento acerca, né, desse transtorno para que possa melhor ajudar seus filhos para que eles possam trabalhar juntos, juntamente com a equipe interdisciplinar. É verdade, José Aldo. E a gente falou um pouquinho sobre o uso de tecnologia, mas também a gente tem que considerar que o pai fique tentando diagnosticar o filho, fazendo pesquisa na internet, né, José Aldo? O Google, né? Isso, porque às vezes usa o Dr. Google para dar todas as características do filho antes de passar por um profissional qualificado, que vai observar a criança, né, José Aldo? Em relação a isso, que você tem alguma recomendação aos pais que, com maior frequência, fazem muito uso de pesquisa dentro do Google e não buscam, de fato, um profissional que tenha experiência, qualificado, para levar ou a criança ou o adolescente, para que realmente possa haver uma
observação, a avaliação, a investigação, para saber se de fato a criança tem ou não ou autismo, ou TDAH, enfim, qualquer outro problema que ele supostamente acha que a criança deva ter. Beatriz Santos, seja bem-vinda. Boa noite. Fabíola, é importante, eu já falei anteriormente, é importante buscar um profissional. Porque você pode ir lá no Google, você pega uma lista, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho vou indicar. Mas será que eu tenho? Ou será que não é apenas uma identificação com aquilo que está lá? Estou me identificando com o que está escrito lá. Será que de fato eu tenho? Uma vez eu atendi uma paciente que ela tinha muita ansiedade. Aí ela olhou no Google, aí a pessoa estava com problema cardíaco. Eu estou com problema cardíaco. Eu disse, não, você não está com problema cardíaco. Mas para ver da dúvida, eu vou lhe indicar fazer um exame de eletrocardiograma para você ver se o seu problema é a ansiedade. E aí na próxima sessão, quando ela apareceu, ela disse, não, doutor, eu não tenho nada mesmo, nada de coração, é só ansiedade. Só que as pessoas estão assim, buscando a fórmula, buscando, igual aquela síndrome de Harry Potter. Eu quero ser curado logo. A pílula da felicidade. Eu não quero falar, eu quero procurar um profissional, eu quero me tamponar. E muitas vezes há uma medicalização, um tema que eu quero trabalhar e estou estudando, a medicalização da angústia. Muitas pessoas não podem mais sentir angústia. Muitas pessoas não querem mais sentir isso. Estão com medo e o remédio, pílula. E pessoas também se automedicando, sem ajuda profissional. Isso é perigoso, então suicídio. Então, busque um profissional. Busque um profissional para que você possa fazer o melhor acompanhamento. Você está passando por ansiedade, depressão, não se automedique. E hoje nós vivemos disso. As pessoas estão se automedicando, usando amortecedores. Muitas vezes a pessoa hoje está depressiva, patroa. Vai beber, vai. Aí amanhã tem que beber de novo, depois de novo, vai fazer alguma coisa com amortecedores para anestesiar a consciência, para não suportar a realidade, para não viver a realidade. Isso é o que nós estamos vendo hoje nessa sociedade, uma sociedade que está uma sociedade que nós estamos vivendo a medicalização da angústia. As pessoas não querem mais sentir angústia, as pessoas não querem mais sentir dor, as pessoas não querem mais lidar com nada, elas querem logo a pílula do dia seguinte, o remédio, né, o placebo, que anestesia a sua consciência sobre a realidade. As pessoas que não sabem lidar com essa castração, com essa falta de ser. É por isso que às vezes as pessoas não vão buscar um profissional, um psicólogo, um psicanalista, eles buscam logo um psiquiatra. Eu vou ficar falando com o psicanalista, com o psicólogo, então logo é um remédio, eu tomo remédio em casa. Mas só que ele se esquece que esse remédio vai pedindo mais, vai aumentando a dose e chega um momento que ele está dependente. Não estou falando aqui que remédio não é importante. Tem casos de casos, Fabio, que é importante você tomar uma medicação. Eu atendo pessoas, pacientes psiquiátricos, o psiquiatra manda para acompanhamento psicológico, analista, e que tomam remédio. Eu não estou anulando a psiquiatria, nem ambos trabalham juntos, os dois juntos, montados, melhor. Então é importante você ter esse conhecimento e não andar se medicando, né, tomando remédio por conta própria. Faça um diagnóstico, uma entrevista, busque um profissional para ir melhor lhe ajudar. E que não é da noite para o dia. Eu quero ser curado logo hoje. Quantas sessões eu sou curado? Não tenho. Eu não sou nenhum mágico, nenhum guru para dizer que hoje sessão eu te curo. Não existe isso. Ninguém está prometendo isso. E um profissional que prometer para você está passando por depressão ou por algum problema, e o profissional chegar a dizer para você que ele lhe cura com 8 sessões, com 10 sessões, com 20 sessões, ele é um charlatão, Fabio. Por aí, ele é um charlatão. E não existe isso. Né? Eu gosto muito daquela passagem de Freud, que ele diz quando o filósofo e o caminhante. Quando o filósofo o caminhante pergunta onde chegar, ele diz caminho, apenas caminho.
Então eu não vou, pessoa que chega, não, papila, eu lhe curo 8 sessões. 9 sessões tu está curado dessa depressão. Mentira, charlatão. Por isso que tem muito gurus, esses médios, essa rapaziada aí, falando isso, que a pessoa quer ser curada, eu chego, eu curo, eu faço isso, dentro da semana eu dou sua cura. E a pessoa volta sendo enganada. É porque ele lida com o desespero do outro. Porque quem está doente quer o quê? Quer ser curado. E a primeira voz que eu digo que você cura, eu falo desesperadamente, alguém que cura meu mal. Mas psicologicamente falando, psicanaliticamente falando, isso são charlatões. Eu não vou dizer, eu estou com um paciente com depressão que pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, uma semana, ninguém sabe. Cada qual é atravessado diferente desse sintoma. Né, Fabio? Ele começou com o TDAH, já está pulando para outro, né? Mas isso faz parte, né? Porque o TDAH também tem sintomas depressivos. Bom, está dentro do nosso horário. Estamos dentro do nosso horário e ainda tem, eu creio que vai dar uns quase 4 minutinhos e dá tempo dos avisos. Isso, exatamente. É... Hoje, falar alguma coisa? Pode ficar à vontade, que aí então eu vou lá deixar logo os avisos e você conclui. Então, pessoal, a gente agradece demais a participação de vocês. Toda quarta-feira a gente está aqui no Além do Divã. Bem provável que a gente vai ter um período de recesso, de férias, para vocês também pensarem, ficarem desejando, né, José? Ficarem desejando mais conhecimento sobre psicanálise. E espere que em agosto a gente vai estar aqui de volta, neste mesmo horário, aqui no Instagram. Fiquem à vontade, porque vai ter os materiais lá no YouTube do programa. Vocês podem rever, aproveitar esse tempinho para rever o conteúdo que está lá. Pode ficar à vontade, pode compartilhar. Assistir assistir duas. Isso aí vai depender de vocês, do gosto de vocês para assistir os materiais que estão lá. E a gente está indo para a nossa segunda aula, né, José Aldo, agora do curso que iniciou. A gente vai tentar fechar. Isso, o curso Pequeno e o Grande Outro, um diálogo entre Hegel e Lacan, que é ministrado por José Aldo, agora sábado, às 19 horas. E José Aldo vai estar aqui novamente essa semana no Instagram, juntamente com o doutor Eduardo Viavi e Augusto Mochel, pelo Instagram da Orla também, fazendo uma live sobre a conversações sobre Lacan. É uma introdução e vocês podem acompanhar José Aldo também na sexta-feira. Então, José Aldo, a agenda do José Aldo à noite aqui é quarta-feira, Além do Divã, e sexta-feira, conversações sobre Lacan, né, José Aldo, com o doutor Eduardo Viavi, pela Orla. Vocês podem ficar à vontade, deixar dúvida, comentário e acompanhar os trabalhos aqui de José Aldo nas redes sociais. Fiquem à vontade para compartilhar para um amigo, um tio, ver que tem uma fala interessante, pode compartilhar, pode ficar à vontade. E em agosto a gente espera novamente a presença e a companhia de vocês. Fiquem à vontade para deixar dúvidas, comentários, alguma sugestão que vocês querem ver José Aldo falando aqui no Além do Divã. Se José Aldo achar interessante, fazer um convite para outro amigo dele, trazer para debater a sugestão de vocês numa temática do programa. Será muito pertinente as sugestões, as dúvidas, as ideias, hipóteses que vocês levantarem por aqui nesse período. E o que a gente tem de agradecer, né, José Aldo? Esse período que a gente está aqui e vocês também estão nos acompanhando. Tem mais alguns minutos. Bom, 15 minutinhos para vocês, José. Está quase encerrando. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos que nos acompanharam até aqui. Hoje nosso último programa, podemos dizer,
Desse mês, né, Patrícia? regressiva. Contagem regressiva, nós estamos entrando de férias, tanto do programa